E a coragem? A coragem é uma virtude intermediária que provém de outras virtudes. Como eu disse na introdução, a coragem significa agir com o coração. Cor, age. Agir com o coração. Por que agir com o coração? Porque a coragem é um sentimento profundamente ligado ao amor e à compaixão. São sentimentos básicos ligados à coragem. Nós somos convidados a agir com o coração. Por quê? O medo é exatamente a antítese disso. A pessoa com medo, ela age, na verdade, ela reage frente aos estímulos que vêm de fora, normalmente acuada aqui, como se ela tivesse perdida no universo, abandonada. Na coragem, ela se conecta primeiramente com a essência divina que é. Então, a confiança em si mesmo. Eu sou um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. É isso que eu sou. Um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Aqui nós temos várias virtudes. O sentimento de imortalidade, o sentimento de filiação divina, o alto amor, a autocompaixão, o sentimento de aprendiz, humildade, mansidão, para reconhecer que você é uma criatura e que existe um Criador que é a força onipotente do universo. A força onipotente do universo não é um velhinho. Respeitamos todas as religiões que ainda pensam assim, as pessoas religiosas, mas a visão da psicologia consciencial é uma visão mais cósmica, mais profunda. Na nossa opinião, vemos Deus como uma grande força, uma energia onipotente, onisciente, onipresente, e é uma energia de amor, e todo o universo está mergulhado nessa energia, está protegido por essa energia, está protegido do ponto de vista do Criador da vida, não do ponto de vista humano. Porque protegido do ponto de vista humano seria Deus nos livrando de todas as experiências de desafio da vida. Se Deus nos livrasse de todas as experiências de desafio da vida, nós não evoluiríamos, porque são as experiências de desafio que nós vamos exercitar virtudes como essas, como a coragem, por exemplo. Então, a coragem é agir com o coração, sentindo quem você é. Você é um espírito imortal. Existe um Criador da vida que nos protege. E aí, quando nós exercitamos essas virtudes, exercitamos a humildade para reconhecer a nossa pequenez, ao mesmo tempo trabalhar pela nossa grandeza, no sentido de que eu tudo posso naquele que me fortalece, eu crio a fortaleza interior, que é uma grande companheira da coragem, porque eu não vou me sentir abandonado no universo, eu me sinto cuidado pela grande força onipotente do universo, e eu me cuido por mim, fazendo a minha parte nesse processo, sabendo que mesmo com autocuidado, mesmo com tudo que eu fizer e tudo que Deus faz por mim, eu não vou ser impedido de passar por experiências, desafio importante para o meu aprendizado. Os entes queridos que eu tiver à minha volta não vão ser impedidos de passar pelas experiências de desafio, porque nessas experiências que nós aprendemos. Então, quando a pessoa foca nesse aprendizado, ela se liberta do conflito de vulnerabilidade, ela sente a vulnerabilidade, e quando ela sente a vulnerabilidade, ela se fortalece. Ela se fortalece pela conexão com a essência divina. Então, age com o coração. Ela age com o coração se conectando com a essência de amor. Nós falamos do coração porque o quarto chakra é o chakra do amor e da compaixão, e ele é o chakra que catalisa todas as energias
de amor em nós mesmos. Então, quando nós agimos com o coração, o que acontece? Nós vamos sentir que nós, apesar da vulnerabilidade, tudo tem um sentido na nossa vida. E que, passando por uma doença, passando por uma dificuldade, qualquer que seja, um familiar, nesse filme infelizmente eu não me lembro do nome do filme, mas é um filme bem conhecido na Netflix. O pastor, ele fez as pazes com Deus quando ele compreendeu que ali era uma oportunidade para que ele aprendesse, para que a família aprendesse a lidar com todas as questões profundas da vida, mesmo sem adentrar nas leis, como a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, a lei de justiça, porque essas religiões, de modo geral, as religiões cristãs, elas tiraram toda essa parte. Apesar do Evangelho, se você estudar a psicologia dos símbolos do Evangelho, Jesus falou de todas essas leis, lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras. Ele falou sobre a lei da reencarnação, ele falou sobre a lei de justiça, quando ele fala de buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, Jesus o tempo todo falou de leis. Mas, infelizmente, as religiões cristãs que vieram depois do Cristo, não foi o Cristo que criou, elas retiraram muitos dos princípios, criaram dogmas baseados nos seres humanos que desenvolveram essas religiões, infelizmente. Então, a pessoa, às vezes, compreende no todo sem entrar na profundidade do processo. Mas quanto mais profundos nós formos em cima das leis, entendendo o funcionamento das leis, mais nós vamos agir com o coração, mais nós vamos desenvolver uma fé muito profunda, centrada não apenas em algo que falaram para nós, mas algo que nós sentimos no coração. Então, a fé é também uma virtude do núcleo psicodinâmico, da coragem, a convicção, que é outra virtude que é parte do núcleo psicodinâmico da coragem, em que a pessoa adentra um estado de convicção, ela sabe que as coisas são assim, ela sabe que as coisas são assim, que existem leis organizando o universo e isso gera uma confiança profunda na vida. A vida só vai me oferecer aquilo que eu necessito para evoluir e crescer. Ela entra em contato com duas grandes forças divinas, que é a providência divina e a previdência divina. Deus criou a previdência divina para nos munir de todos os recursos por meio do código moral de leis que está na nossa consciência. E a providência divina é a solicitude, é tudo que Deus oferece para suas criaturas para que nós evoluamos. Nem sempre é aquilo que nós gostaríamos, porque, como eu disse, a maioria das pessoas, elas não querem passar por experiência de desafio, querem apenas experiências agradáveis, como se a vida fosse um mar de rosas. Muitas vezes, o que nós precisamos é a experiência de desafio para transformá-las em grandes oportunidades de crescimento interior. Então, quando nós confiamos em Deus, na vida, em nós mesmos, nós vamos fluir nesse processo todo, tendo cada vez mais convicção, cada vez mais esse autocuidado aprofunda, e nós vamos sentir a proteção divina cada vez maior, nós vamos nos sentir filhos de Deus, aprendizes da vida, que fomos criados por amor e para manifestar o amor de Deus no universo. Então, todo o exercício dessas virtudes todas compõe como se fosse um tecido de seda rara, de linho raro, um tecido
que forma esse tecido da coragem do agir com o coração. E aí nós vamos diluindo todo o medo. A coragem muito ligada à segurança existencial, à confiança em Deus, na vida, em nós mesmos, que é aquela certeza de que existe essa realidade cósmica. A pessoa transcende os dogmas, tanto os dogmas científicos, que gera essa descrença total em Deus, quanto os dogmas religiosos, que essa crença num Deus que não dá para entender se nós não entendermos o funcionamento das leis. Então, quando a pessoa se permite tudo isso, ela flui na coragem, ela age com o coração, e o fluxo da vida se dá nela, e ela se liberta da síndrome do medo, se liberta do conflito de vulnerabilidade. Ela sabe que ela é vulnerável, que as pessoas, os entes queridos dela são vulneráveis, que nós passamos por doenças, passamos por situações, mas nós, enquanto seres imortais, somos invulneráveis. A vulnerabilidade é do nosso corpo, a vulnerabilidade é da vida biológica transitória, mas no nível da essência divina, todos nós somos invulneráveis, porque seremos sempre uma essência divina em evolução, e fomos criados por amor e para manifestar o amor de Deus no universo, e todos nós estamos num processo de evolução, mesmo aqueles que que negam a existência de Deus, aqueles que negam as leis divinas, todos estão evoluindo. Claro que quando nós nos conectamos com as leis do Código Moral de Leis da nossa consciência e com a prática das virtudes, nós evoluímos por um processo de autonomia da consciência. As outras pessoas evoluem por automatismo, de uma forma assim mais imperceptível, mas estão evoluindo também, porque depois que termina essa existência, elas vão continuar existindo numa outra dimensão, vão fazer a avaliação desta existência, vão programar uma nova existência até que todos consigamos evoluir na vertical da vida. Então, as pessoas que não têm conhecimento estão evoluindo na horizontal. Aquelas que desenvolvem a fé, a convicção, a certeza, essa confiança em Deus, na vida, em si mesma, evoluem na vertical. Essa é a grande diferença. Então, agir com o coração é o caminho para essa evolução na vertical da vida.